Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo presente que estamos a cerca de 10 dias do debate sobre o desemprego, malgrado o timing deste debate, apesar de já ter sido pedido pelo Partido Socialista há muitos meses, malgrado ter sido, decidido discutir um tema tão importante no dia 29 de julho, portanto, uma altura que, do nosso ponto de vista, não é de alguma maneira louvável face àquilo que é a situação do desemprego. Contudo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai, obviamente, discutir esta situação, lembrando que há muitos meses que pediu este debate e há muitos meses, para não dizer anos, que a situação do desemprego tem vindo a crescer de forma significativa e grave. E, portanto, este horror do desemprego não pode ficar indiferente a ninguém e deve merecer, do nosso ponto de vista, da parte do Governo Regional, uma atenção maior do que aquela que tem dado até agora. Mas o que nós queríamos fazer hoje, basicamente, era situar o problema, era fixar aquilo que é o problema do desemprego na Madeira, sobretudo porque temos assistido de forma um bocadinho infeliz e quase desoladora da parte do Governo Regional, uma tentativa de aqui e ali, enfim, sempre que há uma estatística do desemprego, procurar, de alguma forma mascarar aquilo que é a realidade da situação. Nós não podemos fazer uma análise do desemprego mês a mês, não é assim que se fazem as análises estruturais do desemprego, elas devem ser feitas pelo menos com um período suficientemente longo para podermos analisar qual tem sido a evolução e, portanto, o Sr. Secretário, sempre que aparece publicamente sobre essa matéria, procura encontrar uma das variáveis que permita estar relativamente confortável nessa situação. Ora, não é confortável uma situação que é estrutural, só para terem uma ideia. O desemprego em 2013 era de 4,1%, em 2007 já era de 7% e em 2010 é de 12,5%, ou seja, isto significa um crescimento sustentável do desemprego, independentemente de, nas situações mensais, na análise mensal, haver subidas ou descidas mais ou menos pontuais. Isso não é verdadeiramente significativo. E, portanto, não é sequer significativo. Se num mês o desemprego baixou face ao mês anterior, não é demonstrador de que há um crescimento económico sustentável e que há um crescimento da oferta de emprego sustentável. Não é, não pode ser, não é sério dizer que é, e portanto é importante que tenhamos essa noção. É bom dizer sim que de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, estamos a falar num ano de análise, o desemprego, e portanto no ano que há dados disponíveis, a Madeira passou a ter mais 4.500 desempregados. Portanto, em 12 meses a Madeira passou a ter mais 4.500 desempregados, ou seja, nesse período tivemos 12 novos desempregados por dia, cerca de 370 desempregados por mês, o que é de facto um valor significativo. Esta situação obviamente não é estranha, a diminuição do crescimento económico que a Madeira começou a ter a partir de 2007. A partir de 2007 que o crescimento económico da Madeira tem vindo a crescer, a diminuir de forma significativa e com valores mais baixos do que a maior parte das regiões portuguesas. Ora, não há crescimento económico, não há criação de emprego. Esta é uma regra óbvia da análise económica. Mas se quisermos fazer uma análise de mais curto prazo, nomeadamente do ano de 2010, mas nos últimos 6 meses, não de um mês para o outro, vale a pena dizer o seguinte: entre janeiro e junho nós passamos a ter mais 400 desempregados e, portanto, é um valor que me parece bastante significativo. Também é preciso dizer que o crescimento do desemprego em 2010 tem sido significativo com uma taxa média de 27% face ao período homólogo, ou seja, face aos meses do ano de 2009, nestes primeiros 6 meses, face aos primeiros 6 meses de 2009, a taxa de crescimento foi superior a 2009 em 27%, ou seja, é um valor verdadeiramente significativo. Por outro lado, e isto é verdadeiramente o problema, a taxa de crescimento da oferta de emprego cresceu 4%, ou seja, nós temos aqui um hiato significativo. Enquanto o desemprego cresce a 27%, as taxas de oferta de emprego crescem a 4% e, portanto, não é possível contrariar o crescimento do desemprego desta forma. Por outro lado, também é bom lembrar o seguinte: em 6 meses a Madeira teve 2 primeiros lugares no crescimento do desemprego, foi a região que mais cresceu, teve 2 segundos lugares no crescimento do desemprego e teve 2 terceiros lugares. Ou seja, a Madeira tem estado sempre nas regiões, na frente das regiões portuguesas em que o desemprego mais cresce e, portanto, também um sinal significativo da dificuldade que a Madeira tem apresentado, tem tido para resolver esta questão do desemprego. Ora, perante este cenário, e nós não podíamos deixar de centrar o problema, perante este cenário nós achamos determinante e queremos lembrar que, o orçamento retificativo que discutimos recentemente foi um sinal negativo
do PSD relativamente à forma como poderia resolver esta questão, porque só se pode resolver esta questão se olharmos para as empresas, se olharmos para o risco empresarial das empresas, se olharmos para a competitividade das nossas empresas e devolvermos a essas empresas essa mesma competitividade, ou seja, garantirmos medidas que permitam que as empresas sejam mais competitivas para poderem criar emprego. Só desta forma é que se consegue criar emprego. Ora, o Governo Regional, pura e simplesmente, não tomou uma única medida neste orçamento retificativo, nem aprovou as medidas que a oposição, e em particular o Partido Socialista, apresentaram para garantir empresas mais competitivas, empresas a criar emprego e, desta maneira, a diminuir o desemprego na região autónoma da Madeira. Mas queria finalizar dizendo que, mais grave que isto tudo, tendo em atenção aquilo que acabei de dizer, que o desemprego cresce uma taxa de 27% nos últimos 6 meses e a taxa de oferta de emprego cresce apenas a 4%, o Governo ainda teve o desplante no quadro das propostas para a União Europeia, no quadro do Centro Nacional de Negócios da Madeira, de aligerar o esforço de criação de emprego. Ou seja, numa altura em que claramente a Madeira precisa de instrumentos que criem emprego, o Governo, o único instrumento que tem, dá uma machadada e diz: não nos importamos de baixar as taxas, mesmo que a gente tenha menos emprego. Ora, esta proposta que nós já chamamos de assassina é absolutamente inadmissível e nós, enfim, lamentamos que o Governo mantenha uma passividade total relativamente a esta questão do emprego. Eu lembro-me que a questão do emprego está sobretudo na economia. O problema do desemprego na Madeira está sobretudo na economia e está sobretudo na forma como o Governo não olha para as empresas, ou seja, não cria condições para as empresas serem competitivas, por um lado, e por outro lado, da forma como o Governo gasta o pouco dinheiro que tem, obviamente gastando de forma exagerada os nossos recursos e não no sentido produtivo para garantir que as empresas criem emprego.